Amém, irmãos, graças a paz. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Salmo 31, verso 19. Ele vai falar, diz assim: como é grande a tua bondade e reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Nós meditamos domingo de manhã sobre a bondade de Deus. E Deus é bom em todo o tempo, né? Que cuida de nós. E aqueles que o temem, que somos nós, a gente está firme e seguro e vive totalmente na dependência de Deus. Nós queremos declarar nessa canção que Deus é bom e é fiel em todo o tempo. Tua graça nunca falha.
Graças a paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite, pela graça de Deus e misericórdia. No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, né? Porque se os irmãos vieram aqui nessa noite ouvir o irmão vai voltar vazio. Mas se veio ouvir Deus falar, usar o Moé, aí você, pelo menos uma palavra, você vai sair daqui cheio de Deus, né? Porque a palavra é de Deus. Pronto? Vamos lá. Vou ler dali porque às vezes é diferente aqui a tradução. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Deus possa aplicar essas palavras no nosso coração. Estamos diante, irmãos, de uma parábola que Jesus narra para seus discípulos acerca das 10 virgens, né? Jesus ensinando essa parábola, mostrando que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Nesse tempo de Jesus, meus irmãos, havia um compromisso, né, de um casamento nessa época, onde o noivo, o rapaz, quando se engraçava de uma jovem, ele falava com o pai da noiva, da moça, né, queria manter um compromisso com ela, né, e isso eles ficavam felizes, porque aquela pessoa veio a eles falar sobre o compromisso que ele queria ter com a sua filha, né, e ali acertava aquele compromisso de namoro, e dali ele saía, acertava aquele compromisso e depois ele voltaria para noivar. Esse é o primeiro passo. Existe esse termo. Depois, com um certo tempo, um ano, vivia o jovem novamente a fazer o acerto com o pai da moça, que ia fazer um contrato, né, de se noivar com ela para depois casar. E nisso aí existia um trato de compromisso muito sério, né, entre essas partes, do noivo e os pais da noiva, onde ele acertava tudo, presenteava ela, e era aquele compromisso que, se caso
chegasse ele morrer nessa época, ela seria uma viúva, né? De tão sério que era o compromisso a assumir naquela época. E depois dele acertar isso, ele depois se preparava para vir se casar com ela. Certo? Então, meus amados irmãos, mostra que a palavra de Deus existe esse compromisso que o homem assume diante daquela família, o sério compromisso que ele assume, né? E depois de ele assumir aquele compromisso de noivado, ele aí se prepararia para o casamento. É onde entra a preparação para o casamento, que acontece quando o noivo iria buscar a sua noiva na casa dos pais. E depois disso, ele ia buscar a sua noiva. Havia essas 10 jovens que estavam sendo convidadas pela noiva, né? Seriam umas damas de honra, certo? Era convidada para participar da festa. E essas, como relata o texto, onde nós lemos que essas noivas estavam esperando o noivo, né, com azeite. Diz a palavra de Deus que as 5 eram prudentes e 5 eram loucas, honestas, né? Ou seja, esquecidas, pessoas que não tomavam cuidado, eram muito esquecidas e não ligavam para nada. E no decorrer desse tempo, essas pessoas não cuidaram em comprar o seu azeite e guardar para esperar o noivo, enquanto as outras tinham suficiente azeite, tanto no seu candeeiro lá, né? Como aqui a gente conhece o candeeiro, que é mais antigo aqui, na época de Jocelyn, Miguel, sabe o que é candeeiro? Era a vasilha. E existia azeite. E essas outras não tinham azeite, né? Não compraram azeite. Mostra a palavra de Deus que quando o noivo saía para vir buscar, elas tinham que estar atentas para que acompanhasse o noivo naquele cortejo, né, de alegria. Porque até hoje a gente vê na televisão alguns casamentos, nessas novelas que se fazem assim, essas festas. Na Índia a gente vê muito jornal assim passando, eles fazendo festa, que saem em cima de elefante, passam semanas fazendo aquele festejo. É mais ou menos isso que relata aqui, né? E quando ele anunciava que ia buscar a noiva, ela saía ao encontro do noivo com as lamparinas, tudo acesa. Mostra lamparinas, sempre lamparina por quê? Porque o casamento era feito à noite, né? Cerca do começo da noite. Então existia escuridão. Quando existia escuridão, tinha que ter a lamparina. Então essas jovens, essas 10 virgens, elas acompanhavam o noivo no cortejo, nesse cortejo, em busca da sua noiva. Quando ele saía da casa dos pais, para a casa dos pais dela, para ir buscar, para se casar com ela. E nesse cortejo, diz a palavra de Deus que, tardando o noivo, elas todas quenejaram, elas dormiram, todas, né? Dormiram. E ao meio da noite, veio aquele grito: o noivo está chegando, né? Saiam ao encontro. Então, se acordaram desesperada, parece até eu, como estou cochilando, que me acordo meio atordoado. Então, essas noivas, essas virgens, se acordaram, e as que estavam com azeite, estavam preparadas, né? Se acordaram, mas estavam ali com o seu azeite nas mãos, preparado, bem reservado. Enquanto as outras não tinham nada, praticamente, né? Só tinha aquela que estava nas suas vasilhas e não tinha mais de reserva. E foi, no caso, onde elas pedem para outras dar um pouco de azeite. E elas não deram azeite e disseram que elas fossem comprar. Nesse caso, meus amados irmãos, eu tenho uma coisa para dizer. Salvação
é individual. Ninguém vai salvar ninguém. Então, cada um de nós temos que estar preparado, com as vasilhas cheias de azeite para a vida do Senhor. Esse azeite significa o quê? O Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos consola, é Ele que nos dá a graça e nós estamos aqui suportar todas as coisas. Então precisamos de estarmos atentos para isso. Nós vemos, irmãos, aqui uma coisa importante que muito pouco fala em noiva aqui. Fala nas Gesvis, que era a acompanhante, as convidadas, né, para entrar na festa. Né? E não se fala praticamente em noiva aqui. Né? Então, o ponto principal aqui desse texto é o noivo. Esse é o ponto principal, o noivo. Né? E nós temos que estar atentos para isso. Nós não podemos esperar, nem queremos saber qual será o dia da vinda do Senhor. Mas que nós possamos estar preparados para esse dia. Né? Então, o ponto principal é Jesus aqui, é o noivo. Né? Nós estamos à espera de quem? Do noivo. A igreja deve estar à espera do noivo, né? Com as suas vasilhas cheias de azeite, né? Esperando ele. E nesse caso, irmãos, quando no caminho, no trajeto, e elas se apearam, procuraram azeite com as outras virgens, e elas não deram, e quando elas saíram para comprar o azeite, veio o noivo. E nisso, as que estavam com azeite entraram com ele na festa, e ali foi fechada a porta. No momento que fechou a porta, as outras foram comprar, e quando voltou, a porta já estava fechada. No caso que estava fechada, que elas bateram, não se houve mais tempo para elas entrar. E houve a palavra do noivo, né, que disse que não os conhecia elas, não os conhecia, que vigiasse, né, porque não sabia o dia e que voltaria. Então são essas questões, meus irmãos. Esse texto deixa bem claro o ponto fundamental aqui da nossa palavra, da palavra de Deus, é que o noivo é o principal aqui, não é a noiva. Aqui no Ocidente é isso. A gente quem espera a noiva, né? Dá um chá de cadeira e... Mas aqui é o contrário, a gente está esperando o noivo. A igreja já tem um compromisso, o noivo já tem um compromisso com a igreja. Né? Já está lá em Apocalipse, fala que já está ataviado, já está marcado, né? Só esperando a vinda do noivo. Né? Então, que nós possamos, meus amados irmãos, esperarmos o noivo, né? Que estas lamparina sejam cheias do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que nós possamos esperar. Quantos de nós, quantas pessoas no meio de nós já têm desistido, não tem dormido, não tem esperado, não tem paciência. Mas nessa época aqui, eles esperavam nessa festa, eles esperavam que o noivo viesse rápido. Mas não era para vir rápido o noivo. O noivo tardou. Aí muitos dizem, quanto tempo já faz que a gente fala que Jesus está voltando e não voltou. Quando eu me converti já faz 32 anos, 33 anos, e me converti, já escutava isso, muito. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, eu se entender, Jesus está voltando. E cada dia mais, vem se encurtando os tempos, mas a gente está ouvindo pouco as pessoas dizerem que Jesus está voltando. Não estão preocupados na volta do Senhor. Estão preocupados em outras coisas, de seus interesses. Temos que cuidar. Não podemos deixar esse azeite secar. Temos cada dia mais estar colocando azeite, se enchendo da palavra de Deus, orando, buscando, para que quando o Senhor voltar nós estejamos preparados, firmes na palavra de Deus.
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. A palavra é curta, mas tem um objetivo. E Deus fala um pouco também. Deus abençoe a todos. Olha o esboço, eu faço um esboço, mas não vejo nada disso aqui. Apaga tudo da minha mente. Graças a Deus pela vida do irmão Hélio. Geralmente ele diz isso, tem que pegar rápido, ser rápido. Mas a gente, quando está atento, a gente presta atenção na forma que Deus fala com a gente. E ele falando ali, refletindo. O noivo foi preparar a morada. Ele não está, ele na hora certa. Para levar os que são dele. Quando Jesus virá, nos buscar. Alguns avisos essa semana. Primeiro aviso para a bandinha da SMHB e para os donos, de modo geral. Domingo à noite a gente vai ter a oportunidade de cantar um hino. Então, os irmãos que já vem aí, venha domingo à noite, não falta não. A gente tem louvando a Deus domingo à noite. Revestido tanto tem. Os jovens aí, atenção jovens. Mesmo você que não fez pedido de revista, procure o irmão Alex e adquira essa revista. Há tempos atrás aí eu ouvi falar que os jovens eram devagar para comprar a revista. Compra a revista, cada domingo você está afiado aí, fazer perguntar ao professor Davi, ao professor Ed. O que está faltando algum jogo aí? Acho que eles estão na sala. Certo. Então se estiver acompanhando na internet, se estiver acompanhando. Né? Os pais, sempre os filhos. Pega a revista lá no Alex, compra Alex aqui, meu filho, presente. Faça isso. Às vezes os pais querem ver os filhos empenhados na obra, estudando a palavra de Deus, mas não investe. Cadê o investimento dos pais? Então os pais aí, ó, puxam as orelhas do filho, dando uma revista. Para estudar a palavra de Deus. E o pastor Davi, semana que vem, vai estar de volta, então, de hoje a 8 dias, se Deus assim permitir, como diz o apóstolo Tiago, o pastor Davi já vai estar aqui à frente do trabalho, na quinta-feira, já pregando, dirigindo todo o trabalho, se Deus assim permitir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrar esse momento aqui. Assim, não sei se vai ter ensaio do louvor depois. Vai. Ensaio do louvor. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Tua graça, Deus, tua graça. Como o Senhor de São Paulo, é o que nos basta. E em ouvir a tua palavra sendo ministrada desde essa noite, e saber que o Senhor foi para preparar morada. E o Senhor disse que há muitas moradas. O Senhor se entregou por todos. E sabemos que nem todos querem compromisso com o Senhor. Muitos vão ser inéditos, muitos vão ser negligentes. Mas a parte do Senhor, o Senhor está fazendo. O Senhor fez, o Senhor está fazendo e o Senhor fará. O fará será a tua volta. E nessa volta, Deus, que sejamos encontrados preparados, atentos no aprendizado da tua palavra, na busca pelo conhecimento da tua palavra, na busca de evangelizar pessoas, na busca de falar do Senhor para as pessoas, de falar do Senhor vem, Deus. Que não nos cansemos de falar da tua volta, Deus. E não nos cansemos de pegar o teu evangelho, Senhor Jesus. Que tenhamos em nossa mente, dentro das nossas casas, estar falando da tua vida, Senhor. Estar falando do teu amor para os nossos também, Deus. Porque muitas vezes pregamos por de fora e os de casa não tem a tua palavra na dependência de nós, Senhor. Por esse nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a cada dia na caminhada, como o Senhor tem nos ajudado. Espírito Santo, nos guia, nos dirija. O Senhor que é a lâmpada, o Senhor que é a luz em nossas vidas, Deus. Que possamos ser encontrados, Pai, como servos fiéis, como servos atentos, como servos que estão esperando a volta do novo, Pai. Por esse nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo, por essa noite, por tudo que aconteceu aqui, Deus, que o Senhor tenha recebido nossos louvores, que o Senhor tenha escutado nossas orações, que no teu tempo há de agir, que no teu tempo há de fazer, claro, conforme a tua vontade e o teu querido, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, que possamos ter uma noite abençoada, Deus, em tua presença. Que possamos ter descanso, Deus, revigorante, que possamos ter sonhos, Pai,
vindos da tua parte, Senhor Jesus. Que ao acordar, possamos primeiramente agradecer pelo dom da vida. Leva-nos em paz, debaixo da tua bênção e proteção, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e nos ajuda a dar a porta para fora, continuar te cultuando e falando do teu amor. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, paz.